Olá, eu sou a Thaís, professora de Física e Matemática aqui no Macfísica e tô aqui para resolver com você a questão número 38 da prova de Física da Unicamp de 2024. Se você não é inscrito no canal, já clica aqui para se inscrever, porque a gente está fazendo essas resoluções com muito carinho para você ficar craque nesse tipo de questão. Ela diz o seguinte, olha só. Um corpo em queda nas proximidades da superfície terrestre sofre a ação da força gravitacional e da força de resistência do ar Fr. Essa última atua em sentido oposto à força gravitacional. Então, na minha imaginação já viria essa possibilidade aqui, ó. Um corpo em queda. Quando ele fala força gravitacional, ele está falando da força peso. E a força peso é sempre uma forcinha vertical para baixo. Se a força de resistência do ar tem a mesma direção, porém o sentido oposto, ela está na vertical, mas para cima. Certo? Tudo bem, até que já interpretamos esse pedacinho do enunciado. Continuando, à medida que volta, nos primeiros instantes, a força do ar é aproximadamente zero se o corpo parte do repouso. À medida que a velocidade aumenta, essa força também aumenta. Com isso, a aceleração do corpo diminui gradativamente, tornando-se praticamente nula a partir de um certo momento. Desse ponto em diante, o corpo passa a cair com uma velocidade constante chamada velocidade terminal. Então, ele disse que em algum instante essa força cresce o suficiente para que a aceleração do movimento seja zero e que a velocidade seja constante. Tudo bem. Qual é o módulo da força de resistência do ar depois que o objeto atende essa velocidade terminal? Gente, é uma questão relativamente simples, só que essa história toda podia complicar um pouquinho a nossa interpretação. Olha só, um exemplo que eu dou sempre em sala de aula disso daqui é uma gotinha de chuva quando ela se desprende da nuvem. Tem uma nuvem, as gotículas vão se juntando até que ela é forte o suficiente para se desprender. Quando ela se desprende, a velocidade dela é zero, mas a gravidade vai puxando e ela vai acelerando. Se ela fosse acelerando infinitamente, ela ia chegar na nossa cabeça e machucar a nossa cabeça. Só que a resistência do ar nos salva. O que acontece? Quando essas duas forças se igualam, ele só não falou isso. Mas, a partir dessas dicas, vamos pensar o seguinte. Se a aceleração é zero, é porque a resultante é zero. E se a resultante é zero, é porque a força do ar em módulo é igual ao peso desse objeto em queda. Então, a partir do momento que elas se igualam em módulo, o objeto cai com a velocidade constante, que é o que a gente vê no dia a dia. É que na física, quando eu estudo cinemática, dinâmica, a gente está sempre desprezando a resistência do ar. E aí isso poderia gerar uma insegurança e tudo mais. Mas ele tentou, né, o enunciado com todas as dicas dele, nos alimentar aí para que a gente conseguisse chegar a essa conclusão. E aí bastava nós lembrarmos da força, da formulinha da força peso, que é m vezes g. Cuidado, que aqui para a força ter o resultado em newtons, a massa tem que ser em quilogramas. Ele me deu a massa em grama, para transformar para quilograma eu vou dividir por 1000, certo? Isso vai dar 0,2 quilograma. E eu substituo 0,2 vezes a gravidade, que é 10. Então, a força da resistência do ar, quando está com a velocidade limite, é de 2 newtons. Ele chama de velocidade terminal, né? Ou 2,0 newton, alternativa B de bola. Deu para entender? Lembra sempre que a resistência do ar nos salva, tudo bem? Então deixe seu like, se inscreve no canal que vai ser uma delícia te receber aqui de novo. Até!